Meus queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Nós vamos começar aqui a ler o livro autobiográfico do missionário Davi Miranda, que vai contar um pouquinho da história da nossa querida Igreja Pentecostal Deus e Amor. Lembrando que estes vídeos não são para adoração do missionário, porque o missionário também era servo de Deus, assim como nós somos. E isto é para que os irmãos tenham uma noção, de como esta obra cresceu, uma obra revelada no ano de 1962. E contando um pouquinho a história do missionário, se inicia também a história da igreja, E nós vamos ver aqui o capítulo 1, que fala a infância e adolescência. No município de Reserva, no Paraná, existia uma fazenda com o nome de Santa Helena. Esta fazenda era propriedade da família Miranda, que era composta por 5 membros. O casal Senhor Roberto e Dona Anália, e seus 3 filhos, Araci, Clodomiro e Juquinha. O Senhor Roberto administrava a fazenda desde o cultivo da terra nas plantações até a criação de gados e outros animais. A casa da fazenda era totalmente rodeada por pinheiros e fazia um lindo contraste com a terra fértil e avermelhada do Paraná. Foi neste lugar maravilhoso, entre as árvores e plantações e animais, que eu nasci, diz o saudoso missionário Davi Miranda. Meus pais não conheciam a Bíblia, mas por desígnio divino deram meu nome de Davi, sem nunca imaginar que aquele menino, a qual Dona Anália, minha mãe, havia acabado de dar à luz, estava escolhido desde o ventre para ser o que sou hoje, um servo fiel do Senhor Jesus, que prega a cura divina e a libertação das almas. Com a minha chegada, a família passou a ser composta por 6 pessoas, diz o missionário. Mas ela ainda não estava completa. Mais tarde viria mais uma menina, por nome de Anani, a caçula da família Miranda. Meus pais eram católicos e haviam aprendido a crer em Deus de acordo com o ensino católico romano. Cumpriam a sua religião com o corpo, alma e com a mente, e eram sinceros em tudo aquilo que criam. Por esse motivo, a casa de meus pais foi por longos anos a igreja católica e hospedagem para padres missionários que para lá se dirigiam. Era um povo bastante afastado da cidade, e o povo da redondeza se dirigia para lá de 3 em 3 meses, na época em que os padres missionários vinham celebrar as missas, casamentos e batizados. Eu fui criado em um lar muito católico, de forma que mais tarde eu também passei a ser católico apostólico romano, como meus pais e toda a minha família, diz o saudoso missionário. Nós éramos devotos de São Gonçalo do Amarante, e todos os anos, no dia 6 do mês de agosto, realizávamos uma grande e concorrida festa em homenagem ao santo da família. Esta festa era de grande importância para nós, e para que pudéssemos realizá-la, meu pai gastava vultuosamente quantia em dinheiro, em fogos de artifício de todas as espécies. Eram comprados. Também matávamos várias cabeças de gado da fazenda, para alimentar gratuitamente os romaneiros que se dirigiam para lá, a fim de homenagearem a São Gonçalo. Era formada no pátio da fazenda uma enorme fogueira que me fascinava, ao qual dávamos o nome de caieira. Esta fogueira chegava a medir 20 metros de altura e era erguida bem alta, para que pudesse iluminar a grande distância e a longa procissão que seguia para lá. Durante toda a noite, enquanto a fogueira caieira se mantinha acesa, havia gente ao seu redor, comendo e bebendo. Para se levantar a fogueira caieira eram gastos metros e metros de lenha, porém meu pai não olhava o gasto, pois o santo homenageado era o que maior devoção recebia de toda a minha família. No decorrer da festa,
a romaria tinha parte também no interior da nossa casa, pois um dos cômodos era o mais amplo, era o santuário da família. Era neste cômodo que ficava o altar a São Gonçalo, as idolatrias, a São Gonçalo do Amarante, quando a romaria passava a ter continuidade dentro da casa. Neste cômodo, 2 violeiros ficavam de frente para o altar, cantando as rezas do santo, enquanto 2 filas, uma de homem, outra de mulheres, se colocavam atrás desta dupla e dançavam a noite toda. Havia tanta reverência nesse ritual que ninguém dava as costas ao altar, em nenhum momento sequer. Havia também um momento durante a festa em que era levantado no pátio, em frente à casa principal da fazenda, um mastro que era feito de pinheiro e esquadrejado, pintado com mais ou menos 8 tipos de tintas, em cores diferentes. A bandeira do santo era hasteada nas pontas desse mastro, e nesse instante milhares de fogos de artifícios eram queimados. Isso causava tal barulho que chegava a ensurdecer os que estavam mais próximos. Eram tantos e de tão diferentes tipos de fogos soltos ao mesmo tempo que formavam nuvens de fumaça no ar. Todos os anos nós realizávamos essa festa e o mastro permanecia por 2 ou 3 anos no mesmo local, sem cair, pois era de uma madeira muito forte e resistente. No outro ano, mesmo que o mastro do ano anterior não houvesse apodrecido, levantava-se outro ao lado daquele. Por isso, às vezes, chegávamos a ter até 2 ou mais mastros no mesmo pátio, porque eles só podiam ser retirados dali se estivessem caindo podres de velho. Sem dúvida, essa era a maior festa realizada fora da cidade de Reserva e era a festa católica mais comentada da região. Quem a realizava era a fazenda de Santa Helena, propriedade da minha família, diz o missionário. Com a medalha da minha protetora, também minhas irmãs Aracia e Nani se tornaram filhas de Maria, a exemplo de minha mãe, a qual era apostolada. E eu aprendia com os padres missionários, os nossos hóspedes, o catecismo, e estudava com afinco as apostilas que eles traziam. Porém, nada disto me ajudou a evitar o mundo dos pecados para onde me fui dirigir. Mesmo sendo tão religioso, muito cedo comecei a fumar, beber e jogar, e praticar todo tipo de atos que não agradavam a Deus, sem receber nenhuma orientação de que deveria colocar um ponto final em tudo aquilo, porque eu estava a desagradar a Deus, o Criador do homem. Aí já a parte 2, a mudança e o meu primeiro emprego. Eu e minhas irmãs tínhamos grande admiração por papai e seguíamos sem pestanejar a sua fé e crença, mas quando completei 13 anos de idade, meu pai veio a falecer, diz o missionário, o que fez com que nós sentíssemos meio desamparados, porém não desanimamos e continuamos a morar na fazenda, fazendo o mesmo trabalho que ele desenvolvia. Mamãe assumiu o controle de tudo em relação à administração dos negócios, porque nós, por muito que quiséssemos, nada poderíamos fazer para ajudá-la nesta parte. Então procurávamos ajudar nos pequenos afazeres, pois éramos todos menores de idade. Foi uma luta muito grande para a mamãe criar os filhos e assumir a fazenda, território masculino, sozinha. 4 anos após a morte de papai,
anos de muita luta para a mamãe, vendemos a fazenda, diz o missionário, e fomos morar em Monte Alegre, ainda no estado do Paraná. Passei a trabalhar na fábrica de papéis Klabin. A seção em que eu trabalhava era composta por aparelhos de alta precisão. E estes aparelhos mediam toda a produção do maquinário, desde a chegada das madeiras em estado bruto até a saída já dos papéis prontos das máquinas. Ali passei algum tempo trabalhando e mantendo ainda a minha doutrina que havia recebido em minha infância. No mês de abril do ano de 1957, minha mãe tornou a vender a outra casa, em Telemarco Borba, ainda no Paraná, e fomos morar em São Paulo, para onde minha irmã Araci já havia ido. Até então, eu era ainda congregado mariano e continuava a guardar a nossa religião, como sendo muito cara para mim. Respeitava os santos e guardava todos os dias consagrados a eles. Por outro lado, eu gostava de carnaval, frequentava bailes, cinemas, circos, teatros, luta livres e futebol. Na luta livre, eu tinha um lutador predileto, que era o Mascarado. Ele era um lutador diferente dos demais. Lutava com uma máscara no rosto e ninguém o conhecia. Isso o cercava de uma áurea de mistério que me fascinava. Por isso, eu gostava imensamente de vê-lo lutar. No boxe, o meu boxeador predileto era o Éder Joffre. Eu tinha também um time de futebol de adoração, que era o São Paulo Futebol Clube. Quando o meu time ou a seleção brasileira perdia um jogo, eu chegava a chorar devido ao meu fanatismo e adoração desenfreada por esse esporte. Mais ou menos no final do ano de 1957, minha mãe se converteu a Jesus, aleluias. Minha irmã Araci, nesta época, já era crente há um ano, e meus outros irmãos, após a conversão de minha mãe, foram também se convertendo. Apenas eu resistia ao evangelho e continuava incrédulo. Eu não queria acreditar que mamãe, que era tão católica, havia se tornado crente. E ela, ao se converter a Jesus, abriu as portas da casa para que os crentes viessem visitá-la e realizar os cultos domiciliares, o culto doméstico, meus irmãos. E é isso, meus irmãos queridos e amados, eu vou parar aqui no capítulo 24 do livro. Nós vemos aí que o nosso saudoso missionário, era católico apostólico romano, essa religião mundana que prega as idolatrias, mas está aí, meus irmãos, ele se converteu, e Deus fez uma grande obra na vida dele. Lembrando que assim como Deus converteu a Paulo, um homem que perseguia a igreja de Cristo e o tornou apóstolo, assim Deus pode fazer com você que está me ouvindo aí deste lado, é verdade. Assim como ele me converteu, um menino que estava perdido nas vaidades, perdido no mundo da pornografia, ele pode te libertar também, você que está nas drogas, você que está precisando dos milagres de Jesus, porque ele é o único quem pode te libertar. Ele é o único quem pode te libertar e te salvar. Meus irmãos, nós vemos aqui que nada é impossível para Deus. E você que está pensando, não, primeiro eu preciso me libertar dos pecados, venha para Jesus da maneira que você está, porque se não for por ele você não consegue se libertar. O inimigo quer que você pense que você está muito sujo para vir à presença de Deus, mas Deus está de braços abertos esperando até mesmo o mais vil pecador para limpar e salvar, porque se for por nós mesmos querer nos libertar de algo, nós não conseguiríamos. Somente Jesus, com teu sangue poderoso, é quem pode nos libertar. E eu quero estar aqui orando, fazendo um minuto de oração por estes irmãos que estão ouvindo este áudio e que estarão comigo também. Meus irmãos, eu preciso de todos vocês também nos próximos capítulos desse livro.
Eu peço que os irmãos tenham compreensão, porque eu não sou acostumado a fazer gravações, somente as orações e a leitura da palavra. É o primeiro livro que eu leio, né, que é um livro relacionado à igreja. E às vezes eu tropeço, porque minha leitura também não é uma das melhores, mas eu espero que os irmãos tenham compreensão acerca das coisas de Deus. Pai maravilhoso, Deus de misericórdia e de poder, nesta hora gloriosa de oração, ó Pai, nós a Ti clamamos, pedindo para que o Senhor visite estas pessoas que estão necessitadas, Senhor, da Tua presença. Meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, que o Senhor venha pôr as Tuas mãos poderosas de poder em cima destas pessoas, meu Pai, libertando, meu Deus, assim como o Senhor libertou o Teu servo saudoso missionário Davi Miranda, assim como o Senhor libertou os apóstolos também que estavam antes de conhecer a Ti no mundanismo, meu Pai. Assim como o Senhor me libertou e hoje vivo para a Tua glória, que o Senhor venha salvar essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Às vezes é a primeira gravação que ela está ouvindo, às vezes é a segunda, é a terceira. Eu não sei o que essa pessoa está tendo, Senhor, na vida dela, mas eu sei que pela graça do Senhor, o Senhor pode operar o grande milagre, em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz de Jesus. E se Deus quiser, terá mais, hein? Nós vamos continuar este livro em nome de Jesus Cristo, até que ele esteja todo completo. O inimigo tenta lutar, tenta pôr ligação no meio, tenta fazer um monte de coisa, mas ele não conseguirá, porque eu louvarei o nome do Senhor aonde eu estiver, em nome de Jesus.